Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E na manhã de hoje, dia 25 de outubro de 2024, sexta-feira, o mercado cripto está majoritariamente no verde. O Bitcoin, inclusive, nas últimas 24 horas, está apresentando uma alta superior a 2,4%, com cada unidade passando dos 68 mil dólares americanos. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, se recuperou da desvalorização que estava tendo no dia de ontem e nesse momento, nas últimas 24 horas, está tendo uma valorização de 1%, com cada unidade custando aproximadamente 2.530 dólares americanos. Sem sombra de dúvida, ali dentro do top 5 a gente precisa falar da Solana. A Solana nos últimos 7 dias está valorizando quase 20% e cada unidade custando 177 dólares. A Solana está ganhando muita performance ao longo dessa última semana e que inclusive está atingindo recordes de cotação se a gente comparar o preço da Solana com o preço do Ether. Dando um giro agora pelos ETFs de spots dos Estados Unidos, o de ETF de Bitcoin Spot, novamente, no dia de ontem, tivemos um saldo super positivo com mais de 3 mil unidades de inflow, 3 mil unidades de entrada nos ETFs. Para ser mais exato, foram 3.146, com novamente o ETF da BlackRock liderando com mais de 2.400 bitcoins. De novo, semana, mesmo com a terça-feira sendo negativo, semana se encaminha para ser mais uma semana extremamente positiva para os ETFs de Bitcoin Spot. E o mesmo a gente pode dizer dos ETFs de Ether Spot. Também, ali no dia 21, ali na segunda-feira, a gente teve uma saída, é verdade, de cerca de 7 mil unidades de ETH, só que na terça, quarta e quinta a gente teve entrada, a gente teve inflow. Também é verdade que se a gente somar terça, quarta e quinta, ainda não deu o volume que saiu na segunda-feira. Mas muito provavelmente ao longo do dia de hoje a gente vai conseguir superar essa marca. Mas de qualquer forma, em quantidade de dias, a gente já está 3-1 e a semana já vai fechar mais positiva do que negativa, ao menos em quantidade de dias. E isso já é uma boa notícia, considerando que não era algo rotineiro de ver ter sequências de dia positivo no ETF de Ether Spot. Já foi uma mudança que aconteceu ao longo das últimas semanas, especialmente desde que o Trump, candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, passou a Kamala Harris nas casas de aposta e nas pesquisas eleitorais. E a gente está vendo cada vez mais o aumento do interesse do institucional no Bitcoin e nas principais criptomoedas de uma maneira geral. Tanto é que os acionistas da Microsoft estão prestes a votar em dezembro se a gigante de tecnologia deve ou não avaliar publicamente a adição de Bitcoin ao seu balanço. E quem está revelando isso é um arquivo que eles tiveram que registrar na SEC, que é a CVM americana. No arquivo registrado no dia de ontem, 24 de outubro, a Microsoft divulgou que a avaliação de investimento em Bitcoin foi proposta a certos acionistas que votarão em uma reunião no dia 10 de dezembro. No entanto, o conselho da Microsoft recomenda votar contra, pois já avalia uma ampla gama de ativos investíveis, incluindo Bitcoin. O National Center for Public Policy Research impulsionou a proposta, destacando a estratégia de investimento em Bitcoin da empresa de inteligência de negócios MicroStrategy e o fato que ela superou a Microsoft em mais de 300% neste ano, apesar de fazer uma fração nos negócios da Microsoft. Sem sombra de dúvidas, a MicroStrategy ganhou muita atração desde que começou a investir em Bitcoin e hoje a MicroStrategy é inclusive a maior baleia de Bitcoin do mundo conhecida. Eles têm mais Bitcoin, por exemplo, do que os Estados Unidos, do que a China, enfim, do que diversas potências mundiais. De qualquer forma, só essa votação já é um claro indício de que o Bitcoin está atraindo cada vez mais o interesse do institucional. E com o institucional vindo para o mercado cripto, você sabe, a tendência é a gente ter sim uma valorização, porque é uma maior demanda e a mesma oferta, porque não vai mudar a quantidade de Bitcoin que entra em circulação diariamente. Para falar que não vai mudar, daqui a 4 anos vai diminuir pela metade no próximo halving. Então não pode chegar nenhum governo e mandar imprimir Bitcoin. E é justamente por isso que é a receita clássica de valorização. Uma maior demanda e uma oferta cada vez menor. Dando continuidade ao episódio de hoje, é um fato de que esse aumento recente por parte dos institucionais no Bitcoin, nas criptomoedas de uma forma geral, de uma forma mais ampla, também se deve muito pela eleição dos Estados Unidos. Tá bastante claro que um lado é mais pró-cripto do que o outro.
tá bastante claro que os republicanos são muito mais amigáveis às criptomoedas, à indústria cripto, do que os democratas. Inclusive, o Bitcoin pode valer 125 mil dólares até o final do ano se o Partido Republicano dominar o Congresso dos Estados Unidos após as eleições de 5 de novembro. E quem está prevendo isso é o analista do Standard Chartered Bank, que é um dos maiores bancos de UK, do Reino Unido. Com a especulação sobre as eleições dos Estados Unidos e os preços do Bitcoin atingindo um frenesi, o Geoff Kendrick, que é esse analista, está otimista em relação aos republicanos. Kendrick previu que o preço do Bitcoin alcançará cerca de 73 mil dólares até 5 de novembro, que é o dia das eleições. Se o ex-presidente republicano Donald Trump for eleito para um segundo mandato, Kendrick disse que o Bitcoin subirá cerca de 4% quando o resultado for anunciado, com um aumento adicional de 10% nos dias seguintes. Ele falou o seguinte, abre aspas, nossa expectativa base é que o Bitcoin suba para cerca de 73 mil dólares até o dia da eleição, acompanhando as probabilidades dos mercados de apostas de uma vitória do Trump. Isso é ligeiramente abaixo da máxima histórica de cerca de 73.800 registrada em março. Ou seja, ele está bastante otimista acerca da vitória do Trump e também está bastante otimista acerca da valorização do Bitcoin com o Trump ganhando e especialmente também se os republicanos conseguirem levar o Congresso. É natural, porque se levar o Congresso, vai conseguir fazer as leis, vai conseguir legislar de uma forma mais fácil, né? E é justamente isso que pode ajudar muito a indústria cripto-americana. E se ajudar a indústria cripto-americana, vamos ser sinceros, vai ajudar a indústria cripto mundial. E por falar em Estados Unidos, uma notícia até, em certo modo, chocante. Carteiras cripto do governo dos Estados Unidos são hackeadas por 20 milhões de dólares, aponta a Arkham Intelligence. Um hacker comprometeu uma carteira provavelmente controlada pelo governo dos Estados Unidos no dia de ontem, no dia 24 de outubro. A carteira, que incluía fundos apreendidos do hack de 2016 da Bitfinex, foi drenada em 20 milhões de dólares. De acordo com a Arkham Intelligence, o invasor enviou os fundos para uma outra carteira, uma carteira externa, que incluía USDC, Tether, AUSDC e ETH. A empresa de análise on-chain disse que o hacker começou a converter as stablecoins em ETH e a lavar os fundos por meio de endereços provavelmente associados a um serviço de lavagem. Provavelmente ele utilizou algum mixer no meio do caminho. O invasor explorou fundos apreendidos pelo governo dos Estados Unidos no hack da Bitfinex de 2016, cujos autores vão receber a sentença agora em novembro. Ou seja, a carteira de cripto do governo americano foi alvo de um ataque hacker e perdeu, aparentemente, cerca de 20 milhões de dólares. Então, até a carteira dos Estados Unidos não está imune a um ataque hacker. Então, portanto, muito cuidado como você faz a custódia da sua criptomoeda. Aprenda a fazer autocustódia e aprenda a se proteger, porque nem os Estados Unidos, pelo visto, conseguiram se proteger muito bem. É claro que uma carteira desse tamanho, uma carteira pública desse tamanho, vai ser alvo de hacker muito mais do que a minha carteira, do que a sua carteira. Mas, de qualquer forma, autocustódia é um tema muito importante. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de colocar aqui nos comentários o que você tem achado desse novo formato do Giro Bitcoin. E a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio da semana que vem. Valeu!